Aleluia! Vamos agora. A tia Nayane está aqui presente. Que pé, tia Nayane? Ontem foi o esposo dela, né? O tio Hélio. Lembra, tio Hélio? Esteve presente, né? Conosco. E hoje a tia Nayane vai ser a bênção, né? Que vai trazer a palavra nessa noite. Também está conosco o tio Daniel e a tia Keila. Ontem ele gostou tanto, criança, que hoje trouxe a esposa e a filha lá, a Nicole. E o Wellington também, né? Ele gostou que hoje ele voltou. Amém? Como que nós vamos dizer para os nossos coordenadores? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero saudar as crianças com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Desde que mudou aqui a igreja para cá, eu não tinha vindo aqui. E a tia está muito feliz de ver quantas crianças aqui, né? Eu estou vendo alguns rostinhos conhecidos, acho que alguns aqui me conhecem também, né? Eu trabalho ali em cima, então o pessoal aqui me conhece, tá? Eu só quero dizer que estou muito feliz que vocês continuem nesse caminho. Porque esse é o caminho certo, tá? É aqui onde a gente aprende tudo. Aqui é o melhor lugar que a gente pode estar. Tá bom? E assim eu deixo a oportunidade de vocês. A marcha do EBF, amém? Nós vamos fazer agora a marcha do EBF. Bem, vamos ficar de pé. Vocês lembram da marcha? Como que é a marcha? Vamos ouvir primeiro as meninas, depois ouvir os meninos, tá bom? Vamos lá, meninas? Tia, vem. Aleluia. Vamos ver os meninos agora. 1, 2, 3. O que vocês acham, tias? As meninas cantou melhor, não cantou? Cantou. Sim, Daniel? Sim. Então é ponto para as meninas. Agora vamos todos de pé. Crianças de perna curta, crianças de perna longa. Todos adorando o nome do Senhor, amém? Vamos lá, tias. 1, 2, 3. Vamos todos a pé. Sim. Vamos todos a pé. Sim. Vamos todos a pé. Sim.
novo. Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42, tá bom? Vamos lá. De novo, meninas. Vamos falar todos juntos agora? Os meninos e as meninas, vamos lá. 1, 2, 3. Carregando na sala do Espírito Santo, busca da sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 41. Amém. Então, o que diz lá em Lucas 41 e 42? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Amém? Então, crianças, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Buscando sabedoria. O que é sabedoria, crianças? Nós aprendemos hoje o que é sabedoria. Meninos, o que é sabedoria? Isso, o que mais? Ser o que mais? Ser justo. Não fala palavrão. Meninas, o que é? O que é ser sábio? Fazer o que é e ser justo, né? Então, hoje nós estamos aqui buscando. E como que nós adquirimos a sabedoria? Quem sabe me dizer? De que forma nós adquirimos a sabedoria? Na Bíblia, o que mais? Orando. As meninas. Deixa as meninas responder. Fala. Fazendo o quê? Fazendo bom uso da palavra. O que mais? Aprender sobre Deus. O que mais seria? Como que acha a sabedoria? Lendo a palavra, obedecendo. Isso mesmo. Tudo isso, crianças, nós vamos adquirindo a sabedoria. Uma pessoa sábia, ela faz aquilo que não é agradável ao Papai do Céu? Não. Uma pessoa que ela é sábia, ela desobedece? Não. Ela briga com o amiguinho? Não. Uma pessoa sábia, ela maltrata os animais? Não. Uma pessoa sábia, ela, quando vê um velhinho atravessando a rua, ela deixa atravessar sozinho? Não. Ajuda, né? Porque ela é sábia, ela tem entendimento. E a pessoa sábia, ela usa a razão, ela usa entendimento. E buscando o Senhor, cada dia nós vamos adquirindo, né? Quanto mais a gente vai vivendo na presença do Senhor, mais nós vamos adquirindo a sabedoria. Amém, crianças? Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor com 3 louvores. Crianças em Pernalonga também, vamos todos adorar o Senhor. Quero conhecer os seus caminhos, ter sabedoria e viver com alegria. Quero ser prudente, aprendendo sempre.
Deus, né? A Bíblia fala que quem quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele vos dará com abundância, amém? Porque o nosso Deus é o quê? Generoso, amém? Agora nós vamos ouvir o Elito, a Giovana, Lorena e a Valentina louvar. E eu quero chamar aqui a tia Carol para fazer a oração pelos ofertantes, amém? Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, crianças. Amém. Ixi, eu acho que essas crianças não jantou não. Tá muito, tá cansada, cantou muito, verdade. A paz do Senhor, crianças. Amém. Que lindo que vocês estão hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora chegou um momento importante, né? É o momento da gente orar para entregar as nossas ofertas a Deus. Então vamos todos ficar em pé? Vamos fazer a mãozinha da oração. Todo mundo com a mãozinha limpa. Fechar os olhinhos para falar com Deus. Papai do céu, muito obrigado por cada momento até aqui. Senhor, abençoa cada ofertante e também aqueles que não terão para ofertar. E dê condições a eles. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Ainda me lembro quando me clareei eu perdi, com pouca fé se eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantos versos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhes, sua boca me possa encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato.
o tio Wellington, a tia Keila, o tio Daniel e também depois chegou a tia Carol. Eles são nossos líderes do setor, né? Tia Nayane, juntamente com a tia Carol, e agora também a tia Keila com o tio Daniel. Bem? Também está presente o Brian. Brian, fica de pé, Brian. A Sara Melissa, continua de pé. A Manuela Isadora. A Larissa Alves. A Alice Vitória. A Lana Ortiz. Nicole, né, que é a filha da irmã Keila. Já falei, Keila, Daniel. Cauã Rodrigues. E a Carol, que eu já falei. Amém? Olha, crianças, quando o Emanuel, como você chama? Você fica de pé, Pedro, fica de pé, Manuel. A Jéssica já é nossa, né? Como que nós vamos saudar os nossos visitantes, crianças? Vem comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, de novo. Vem comigo para eles voltar sempre. Vamos lá. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Aqui não é outro lugar senão a casa do Papai do Céu. Agora nós vamos ouvir mais 2 louvores. E logo em seguida, a tia Tati vai fazer a oração para nós estarmos ouvindo a palavra. Amém? Glória a Deus. Todo mundo de pé, criança. Os adultos também de pé. Os adultos estão cansados? Vamos ficar de pé, todos para adorar o nome do Senhor, amém? Crianças pequenas, crianças grandes, crianças adolescentes. Vamos adorar o Senhor. Só o irmão do som sentado, o resto tudo de pé.
crianças, sabe o que a tia quer falar? Quem já viu um barquinho no grande mar? Quem já viu como que é barco? Sabia que assim é a nossa vida na mão do Senhor? Quando a gente mergulha na presença do Senhor, a nossa vida é assim. Ela vai segundo a vontade do Senhor, com as ondas que o Senhor vai nos colocando. Tem momento que a gente passa por ondas muito difíceis. Mas tem hora, igual está aí. Mas tem hora, sabe o que o Senhor faz? Ele coloca a gente em águas tranquilas. E Ele mostra o cuidado dele com a gente. Glória a Deus. Viu? Então confie no Senhor, independente das ondas que você esteja passando. Porque o Papai do Céu, Ele cuida da gente, sabe na onde? Nas ondas bravas e nas ondas tranquilas também. E quando o mar está bem tranquilinho, e quando o mar está agitado, o Senhor Ele cuida da gente, amém? Vamos estar orando pela vida da tia Nai, que o Senhor venha usar ela essa noite, amém? Vamos se pôr de pés? Amém? Vamos fechar os olhinhos. Papai do céu. Papai do céu, Em nome de Jesus. em nome de Jesus, Nessa noite. nessa noite, Clamamos ao Senhor. clamamos ao Senhor. Usá-la, papai. Vem usar. Segundo a tua vontade. Como o Senhor sempre tem usado. Usado nossos corações, papai. Corações. Papai do céu. Que nós venhamos sair da tua presença hoje. Sair da tua Cheios, presença hoje. Pai. Cheios Da tua presença. da tua presença. Fala conosco, papai. Fala conosco. Receba, Deus. O nosso louvor. O nosso louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, crianças! Amém. Nossa, eu tô muito feliz, porque a igreja tá tão bonita, tá tão legal. Eu achei tão legal, a gente tá tipo no fundo do mar mesmo, que nem é o nosso tema, né? Que a gente tem que navegar, que nem a tia Tati acabou de falar, né? Que às vezes a gente vai navegando e o oceano tem ondas que são turbulentas e ondas de mares calmos, né? Que nem a Bíblia aqui, ó. Se a gente abrir a Bíblia, ela é como se fosse um mapa, né? De tesouro, assim, que a gente pode sair navegando para caçar um tesouro. E quem trouxe Bíblia? Olha que bênção! Glória a Deus! Ó, quem trouxe a Bíblia, abre ela comigo lá em Tiago. Bem no finzinho da Bíblia. As tias, se puder, pode ajudar ele. Tiago 1, versículo 5. Tá ali no telão, ó. Já vai lendo, tá bom? Diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance o rosto e será dada. O que significa, criança? Significa que a gente pode pedir sabedoria do Papai do Céu e Ele vai dar pra gente. A gente tem que pedir com fé. A gente tem que pedir crendo que Ele vai dar. Quem aqui tem fé? Tem fé também. E sabe uma criança que eu conheci? Hoje eu vou contar a história dessa criança para vocês. Ele chama João. Aí para isso eu vou chamar a tia Carol. A tia Carol vai ajudar aqui. Aí contando a história para vocês. Esse é o João. Ó, esse é o João. Conheci o João. João, ele é uma criança hoje cheia de Deus na vida. Mas antes ele não era. Eu vou contar para vocês uma lição que o João aprendeu. Muito importante. O João, ó, ele tá... Como que parece a roupa dele? Não parece que ele tá indo para a escola? Não parece de uniforme? Ele estava na escola mesmo. Estava lá na escola. Olha lá, ó, a escola. O João estava na escola. Aí
tia fez um monte de trabalho de escola, faz às vezes até hoje. E a professora pediu assim, eu quero que vocês façam para mim um trabalho de geografia. E aí, o João falou assim pro Mateus, ô Mateus, vamos fazer o trabalho junto? Aí o Mateus falou, bora, vamos fazer o trabalho junto, né? Quem aqui já foi na casa do amiguinho fazer trabalho? Na escola, às vezes? Eu também já fui. As meninas mais velhas já foi, às vezes a professora pede. Vocês que são pequenininhos, vai chegar frente de vocês. Mas com certeza vão pedir. E aí, eles fazendo o trabalho, eles estavam lá na sala de aula, fazendo o trabalho, né, pesquisando, olhando o caderno que a professora tinha passado já a matéria que era sobre o trabalho. Aí, quando o João começou a falar assim pro Mateus, nossa, Mateus, que caderno feio seu, todo bagunçado, desorganizado. Ele falou assim pro Mateus, vocês acreditam? Na cara do Mateus, seu caderno é muito feio, é muito desorganizado, cara, olha isso, como que eu vou fazer um trabalho com uma pessoa desorganizada assim? E ele falava desse jeito pro Mateus, vocês acreditam que o João estava falando assim pro Mateus? Desse jeito. Amiguinho, ele tá falando desse jeito, não pode falar assim com os nossos amigos, né? Não é legal falar assim, é feio, não é? Não pode. E ele falava assim com o menino dele. Aí, bateu o sinal pra ir embora, né? Como que faz o sinal da escola? Muito bem, gostei. Agora é o sinal de vocês, é isso aí. Bateu o sinal da escola. E aí, o que aconteceu? Eles foram indo embora, mas eles precisavam terminar o trabalho. E aí, o que aconteceu? O João pegou e falou assim, Mateus, onde a gente vai fazer o trabalho? Na sua casa? Aí o Mateus falou assim, não, a última vez foi na minha casa, agora é na sua, né? Aí ele falou, sabe o que é? Ficou meio assim desconfortável, né? Desconversou, falou, tá bom, vamos lá pra casa. Chegando lá na casa, né, do João, na sala da casa dele, a mamãe dele estava limpando a sala, ó. A mamãe dele estava limpando a sala, tirando o pó da sala, né? E várias salas. E aí ele queria fazer o trabalho na onde? Na sala de casa. Porque já estava arrumadinho, estava bonitinho, a mãe dele estava lá limpando. Só que a mamãe dele estava limpando, ia atrapalhar, não ia? Quando a nossa mamãe está limpando, às vezes ela não pede licença pra gente, pra ela poder terminar de limpar. E às vezes até ajuda. Quem é que ajuda a mamãe? Tem que ajudar? Em tudo. Tudo que a mamãe pede tem que fazer, tem que ser obediente. Vocês acabaram de cantar isso. Vocês falaram assim, que vocês iam honrar o papai e a mamãe. Então vocês têm que cumprir com isso. Vocês acabaram de completar isso. E aí a mamãe do João pegou e falou assim, João, não dá para vocês estudarem aqui, fazer o trabalho aqui, porque aqui a mamãe está limpando. Você não quer ir lá pro seu quarto, fazer o trabalho lá no seu quarto? O João ficou de novo meio desconcertado. Ele, mãe, sabe o que é? Aí eu não queria fazer no meu quarto. Mas a mãe dele pegou e falou assim, mas lá você tem computador, vai ser melhor para você pesquisar, né? Sobre o trabalho, então vai lá pro seu quarto. E aí, quando o João abriu a porta do quarto, adivinha só o que tinha no quarto dele? Pode pôr, irmão. Olha lá o quarto do João. Tudo bagunçado o quarto do João. Por isso que ele estava desconcertado desse jeito, não queria levar o Mateus lá. Tava assim, ó, tinha a meia jogada, tinha sapato para um lado, para o outro, brinquedo esparramado. Tava essa bagunça no quarto do João. E mais cedo na escola, quem que ele tinha chamado de desorganizado? Exatamente. Ele tinha chamado Mateus de desorganizado, não foi, menino? Tinha falado um monte do caderno do menino, falou que o menino era desorganizado, que o caderno dele era feio, um monte de coisa ele falou pro Mateus. E olha a situação do quarto dele. A hora que o Mateus viu, o Mateus falou assim, não acredito, João, que você estava me julgando, falando do meu caderno, e o seu quarto tá desse jeito, cara, como assim? Ele ficou desacreditado. Vocês acreditam nisso? Eu também ficaria até chateada. Vocês não ficariam chateados? Porque a pessoa te julgou, falou mal do seu caderno, e aí chega lá na casa dele e tá assim, uma bagunça. E aí o João ficou bravo, ele ficou muito bravo. E aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais fazer o trabalho com você não, sabe por quê? Porque você está sendo muito chato. Começou a inventar desculpa e tudo mais. Quer saber de uma coisa? Vai embora para sua casa, eu não vou mais fazer o trabalho com você. E aí o Mateus foi embora, né? Aí eles foram embora, tudo passou. Quando chegou na segunda-feira,
esperando a escola, o trabalho tinha que estar pronto, né? Aí lá na escola, eles voltaram lá para a escola de novo, para a sala de aula. A professora perguntou: crianças, quem terminou o trabalho? E aí, quem de vocês terminou o trabalho? Quem vai entregar o trabalho? E aí, o que aconteceu? O Mateus, como ele era um bom amigo, o que ele fez? Ele colocou o nome do João no trabalho, porque eles estavam fazendo juntos. Às vezes acontece isso, né, tia Carol? A gente tem que pôr o nome de um coleguinha. E o Mateus colocou, porque o Mateus sabia que era o certo a se fazer. Senão ele ia ficar sem nota. Afinal, eles fizeram um pouco do trabalho juntos, né? E aí o João chegou e falou assim: você colocou meu nome no trabalho, né, Mateus? Eu espero que você tenha colocado meu nome aí no trabalho. Se você não colocou, eu vou ficar muito bravo com você. E aí o Mateus falou assim: claro que eu coloquei o seu nome no trabalho. A gente fez o trabalho juntos. E aí ele pegou o trabalho assim na mão do Mateus e falou assim: deixa eu ver isso daqui. Deixa eu ver se isso daqui tá bom. Porque você é desorganizado. De novo, você não acredita chamando o Mateus de desorganizado. Mesmo depois da bagunça do quarto que a gente viu, ele chamando o menino de desorganizado lá na escola. E ele começou a falar assim. A professora, só olhando e vendo, prestando atenção no que estava acontecendo, e muito sábio, a professora falou assim: mas o que está acontecendo? E aí eles explicaram para a professora, né, sobre essa questão. E o João continuou falando: ah, professora, é o Mateus, ele tem esse caderno dele todo bagunçado, todo faltando, todo cheio de desenho, dessas coisas. E aí ele tem que falar de mim desse jeito. Então, quem estava julgando na verdade, né, era o João, não era o Mateus. E aí a professora falou: calma, João, existe uma história que dá pra gente contar pra você ter uma lição sobre essa história. E essa história é uma história que Jesus contava. É uma parábola. É uma parábola que Jesus contava. Quem sabe o que é uma parábola? O que é uma parábola? Fantoche? Será que é fantoche? O que é uma parábola, meninos? Vocês sabem o que é uma parábola? Não? Uma parábola, crianças, é como se fosse uma história. É uma história que a gente vai aprender sobre essa história e vai ensinar algo muito precioso pra gente. Jesus, ele falava por meio de parábolas naquela época, para meio assim, de dar para entender, sabe? Como se fosse, como dá para entender. Que nem aqui, eu trouxe um exemplo que dá para vocês entenderem, um exemplo que é a escola, né? Então, assim, é o mundo de vocês. E Jesus contou uma parábola uma vez, que está lá em Mateus, eu vou pedir para vocês pegar a Bíblia de novo. Mas vai ser aqui. Lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. No capítulo 7, a partir do versículo 1. Aí a professora falou desse jeito, só para nós. Ó, João, lá na Bíblia tem uma história que está aparecendo muito nessa situação que você está fazendo aí com Mateus. Eu não estou gostando muito, não, mas eu vou te ensinar agora. Que diz assim, ó: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, crianças, olha que preciosidade essa palavra. Aqui a gente aprende sobre o cisco e a trave. Jesus estava falando que a gente não pode julgar. Uma trave não é trave de gol. Vocês estavam pensando que era trave de gol, né? Eu imaginava que era trave de gol. Quando eu li essa palavra, eu era assim do tamanho de vocês. Eu ficava pensando: nossa, mas naquela época já tinha gol? Eu estava pensando assim. Aí eu falei: nossa, na época de Jesus tinha trave? Será que tinha gol? Tinha bola para brincar? Ele está falando de trave? Será? Tinha madeira. E era exatamente isso. A trave a qual a parábola
se refere é uma madeira bem grande, um tronco bem grande. E o cisco? O cisco quando cai no olho do mar, arde mais, daí a gente fala assim, ó, sopra para algum amigo, para uma mãe. Aí esquenta pior ainda, né? Aí arde fica vermelho. E cai sal. Sal? Você já jogou sal no seu olho? Meu Deus. Imagina, ó. Um cisco, fica pequenininho. E a trave, ela é grandona. Segura a trave. Aí, como que você vai fazer? Se você tiver na trave hoje, como você vai chegar lá? Não dá, né? Ah, vai ter um passo no seu. Sabe que eu vou botar o cimento? Faz o cimento? Meu Deus. Mas é isso, crianças. Então não tem como a gente julgar o nosso amiguinho, porque quando a gente tá errado também. E aí a professora falou isso pro João. A professora pegou e falou assim pro João: João, você não pode julgar os outros assim. Porque além de ser muito feio, isso não é ter sabedoria, João. Você ficar julgando os amigos assim não é bom. Você vai acabar perdendo seus amigos e você não vai. Você não vai ter mais amigos. Você vai ficar sozinho. E não é assim que o Papai do Céu fez a gente. Tia Carol agora vai distribuir um negócio para vocês. Ó, o que tem aqui na mão da tia? Massinha, não é? A Carol tá dando uma massinha também para vocês com o versículo que a tia leu. O primeiro versículo que a tia leu com vocês. E aí a professora falou assim pro João: João, a gente tem que mudar, a gente não pode ficar assim, né, brigando uns com os outros. E aí, o Papai do Céu, ele conta essas parábolas pra gente, sobre julgamento e tudo mais, porque ele molda a gente por meio da palavra dele. Ele vai moldando a gente e vai fazendo a gente pessoas novas. Põe seu microfone, vocês me ouvem? Então, ó, o Papai do Céu, ele vai moldando a gente, né? Que nem uma massinha, ó. A gente é uma massinha na mão de Deus. Porque a gente veio do barro, não lembra, Lúcia? Não foi isso que a gente fala, que a gente veio do pó da terra? O Papai do Céu, ele pegou, veio do barro lá e foi começando a mudar o homem, não é assim que a gente aprende? Tá, Maria? E aí, o Papai do Céu não é diferente do nosso dia de hoje. Conforme a gente vai lendo a palavra e aprendendo mais de Deus, tendo mais sabedoria, ó, ele vai moldando o nosso coração, ele vai fazendo o nosso coração ficar parecido com o dele. É, parece um coração de verdade, né? E aí ele vai moldando o nosso coração até o nosso coração ficar igual ao dele. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente fique tão pertinho dele, que ele consiga tocar o nosso coração e a gente consiga tocar o coração dele. A vontade de Deus é que a gente, olha, tá vendo aqui na Bíblia, que tá aqui no painel? Não é tipo um oceano, e a gente não navega no oceano, os navios não navegam, não pesca peixe, vai conhecendo os outros países, vai viajando. É assim também a palavra de Deus, filhos. A palavra de Deus, ela é como uma grande viagem. Ela é como um mapa do tesouro, que nem eu falei no início. Ela é um mapa do tesouro. A gente tem que desvendar esse mapa. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre sobre esse tesouro que é o nosso Jesus. Quanto mais a gente busca ele, mais a gente descobre. Isso não é maravilhoso? É um tesouro sem fim. Todas as vezes que eu pego uma Bíblia para ler, eu fico meditando nisso. Eu fico, nossa, como o nosso Deus é grande. É um tesouro que nunca vai acabar. Todas as vezes que a gente pegar a nossa Bíblia para ler, ou pedir para o papai e para a mamãe ler para a gente, nunca vai acabar. O Papai do Céu, ó, vai sempre moldar a gente. Ele vai sempre, ó, fazer o nosso coração ficar cada vez mais cheio da presença dele, cada vez mais antigo, mais perfeitinho. Depois você joga o lixo, ó. Então, crianças, é isso que eu queria deixar para vocês. E foi isso que o João aprendeu. Aí depois desse dia, o João se tornou uma nova criança. E ele entendeu que não pode. Depois eu te ensino. Porque ele entendeu que não pode julgar os outros. Vocês aprenderam também que não pode julgar os outros? Porque é feio. A gente vai acabar perdendo os nossos amigos e a gente vai acabar